Olá, irmãos. Uma satisfação muito grande estar aqui novamente. Eu gostaria de contar uma história para vocês hoje que diz o seguinte: de certa vez, um rei estava passeando pelo seu estábulo e lá ele viu um cavalo muito bonito, alto, forte, um cavalo assim de raça, malhado. Ele chegou para o chefe do estábulo e disse o seguinte: eu quero esse cavalo como meu cavalo pessoal de montaria. Ao passo que aquele homem, ao ver que o rei havia pedido aquele cavalo, ele disse o seguinte: Majestade, eu te aconselho sinceramente que você escolha outro cavalo. Porque apesar de toda a beleza, apesar de toda essa força, é um cavalo belo, mas muito arisco. Todas as pessoas que montam nele, né, quando ele muitas vezes vê uma folha cair do lado dele, ele fica violento e ele derruba as pessoas e muitas vezes machuca. E o rei não se intimidou com aquela palavra. Ele disse o seguinte: eu quero esse cavalo como meu cavalo de montaria pessoal e pode deixar que eu mesmo vou treiná-lo. E aconteceu que no outro dia o rei mandou que trouxesse a maior carroça que tivesse e enchesse de areia. E a carroça, que já era grande, ficou muito pesada. E ele disse então para os seus súditos: agora prenda esse cavalo na carroça. E aconteceu que o cavalo relinchou, o cavalo deu coice, o cavalo não queria ser preso, mas foi preso. E no primeiro dia o rei pegou as rédeas e andou com aquele cavalo para cima e para baixo, o cavalo pulando, o cavalo não queria. E quando chegando no finzinho da tarde, o rei, vendo que aquele cavalo estava cansado, ele falou: pronto, pode retornar o cavalo para o estábulo. E no outro dia, quando amanheceu, ele pediu para que trouxesse o arado mais pesado do seu reino e pediu para que prendesse aquele cavalo. E novamente ele pegou pela rédea, o cavalo bruto, brabo, relinchando, dando coice, né? Foi ficando cansado, até que ele deixou de reagir com brutalidade, né? Com aspereza. E esse foi o segundo dia. E no terceiro dia, então, ele pediu para que prendesse aquele cavalo no estábulo, ali onde ele era preso, de tal forma que ele não pudesse se mexer. E aconteceu que o rei pegou algumas folhas e foi jogando no rosto dele, e ele, muito brabo, muito arisco ainda, não querendo passar por aquela situação, né, ele começou a ver que na verdade as folhas eram meras folhas e que não faziam mal nenhum. E aconteceu que depois de algumas semanas em que o cavalo já tinha passado por toda aquela situação, o cavalo estava manso. E toda vez que o cavalo via o rei, o cavalo se alegrava por, né, estar sendo montado pelo rei, estar sendo montado, né, por praticamente ele fazia parte do reino. E aconteceu que aquele cavalo belo, forte, de raça, muito bonito, ele ficou manso e virou o cavalo, né, do rei. Eu quero dizer para você que quem é que quer passar por lutas e adversidades? Nós temos vivido tempos, né, de quebra de economias, de indústrias, de crises políticas. Nós estamos vivendo, né, um tempo em que as potências mundiais estão perdidas, até mesmo a igreja está sem força, prostrada ante a Golias, não sabe se fica em casa ou se cultua na igreja. Nós temos visto potências mundiais, né, focarem unicamente em seus poderes, na economia. Nós vemos que o mundo está corrompido pelo pecado. E tratando desse texto, né, do texto que está aqui em Mateus capítulo 7, verso 24, que diz assim:
Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu gostaria de perguntar para você que me ouve agora: onde está edificada a sua casa? Nós podemos ver que esse escrito aqui, ele faz parte de uma das falas de Jesus, ele está incluído no Sermão do Monte. E se nós formos ver, vários rabis e escritos também versavam sobre coisas semelhantes. Por exemplo, o Rabi Natan, em um escrito similar, ele diz o seguinte, que o homem prudente é aquele que constrói primeiro uma base de pedra, e depois uma parede de tijolos. E o homem prudente é aquele que não só aprendeu a Torá, mas também pratica. E o homem insensato é aquele que ouve as palavras da Torá, é aquele que ouve as palavras da Bíblia e não pratica. Como um homem que coloca primeiro os tijolos e depois o alicerce. E quando vem as chuvas e vem os rios, aquela casa cai, porque ela não pode subsistir, ela não foi construída corretamente. Se nós formos ver esse texto, essas palavras elas eram bastante instrutivas para aquela época. Por quê? Porque a agricultura era a base da economia, a criação de animais, e via de regra eles tinham que enfrentar chuvas torrenciais violentas, seguidas de ventos, seguida de transbordamentos de rios. E nós podemos ver que era comum que isso acontecesse. E nesse texto, nós podemos ver que o que representa as chuvas, os rios, as tempestades, representam com certeza as adversidades pelas quais o homem passa. Representa a destruição, representa a calúnia, representa muitas vezes a difamação. E quando Jesus ele diz o seguinte, que nós devemos construir a nossa casa na rocha, na verdade ele está dizendo que nós temos que ter uma fé firme, bem fundamentada, de tal forma que quando vierem as lutas, vierem as crises, as adversidades, tais como as que estão vindo sobre o mundo, elas não abalem a nossa fé. Jesus fala aqui que o homem que ouvisse ali as suas palavras e que praticasse, ele estaria não só apto para entrar no reino, mas também para enfrentar as lutas e as adversidades que haveriam de se enfrentar aqueles que buscassem ao Senhor, aqueles que andassem nos seus caminhos. Ele fala sobre uma urgência social, política e celestial para que se alcance o reino. Ele está falando aqui que algo extremamente importante para que se alcançasse o reino era ouvir a Torá, era ouvir a palavra e praticar. Ao passo, ele está fazendo aqui um contraste com os falsos discípulos, que muitas vezes ouviam e não praticavam, com os falsos profetas e até mesmo escribas e fariseus, que conheciam a lei, mas não praticavam. Ele estava falando aqui que, por exemplo, lutas e adversidades, o homem prudente enfrentaria assim como enfrenta o homem insensato, só que o resultado seria diferente. E nós temos visto que a população como um todo, não só o mundo, mas também a igreja, tem passado por adversidades, tem enfrentado essa pandemia, tem enfrentado isolamento social,
Mas o resultado, meu querido, apesar de tanto a igreja quanto aquele que não serve a Deus passar pelas lutas, o resultado é diferente. É que ao final de tudo isso, nós moraremos com o Senhor eternamente nos céus. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá em João 16, verso 33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci, vocês também vão vencer. E a palavra que ele usa lá no original é cosmos, quer dizer mundo geográfico, quer dizer o cosmos meio, quer dizer a cultura, quer dizer a política, quer dizer a economia, ou seja, tudo que está englobado, em tudo que está englobado a sociedade. Ele está falando aqui justamente que uma vez que nós confiássemos no Senhor, né, viriam lutas, viriam adversidades, mas nós venceríamos todas as adversidades que a cultura, que a economia, que a política, que uma pandemia pudesse tentar trazer sobre nós. E eu quero perguntar aqui para você: você é alguém que está desesperado agora? Você é alguém que está em depressão? Alguém que está preocupado demasiadamente com as finanças, com as lutas, com as adversidades? Nós podemos ver, queridos, que quando ele fala aqui que ele cita o exemplo do homem que edifica a sua casa sobre a rocha, a casa, na verdade, ela representa a vida. Quer dizer justamente o seguinte, que uma vez que nós estamos nessa terra, nós temos que nos conduzir de tal forma a morarmos na Jerusalém celestial. Nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual, né? Quando ele fala aí sobre rocha, ele está falando de alicerce. Ele está falando daquilo que está em João capítulo 14, verso 6, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Nós podemos ver aqui que no verso 26 ele vai dizer: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, nós podemos ver que a princípio a areia pode ser atraente, porque você olha, está nivelada, né, aparentemente, e analisando de uma perspectiva imediatista, está pronta para a construção. Mas o texto nos mostra que areia não é alicerce, que o verdadeiro alicerce é a rocha, é Jesus. E quantas pessoas têm colocado suas esperanças, edificado as suas vidas em coisas que não são alicerce, em coisas passageiras, em carro, em casa, em dinheiro que é passageiro, né? Quem sabe naquilo que o mundo diz, na política, na economia, tem edificado a sua confiança em homens. E eu quero dizer que esses nessa hora estão desesperados, porque estão vendo ali o seu alicerce de areia ruir. E eu quero dizer para você que, se você está me ouvindo e você edificou a sua vida, dedicou toda a sua vida, quem sabe, a só ganhar dinheiro e deixou a sua família de lado, quem sabe você, né, só focou na sua faculdade, no seu trabalho, e você deixou de seguir a Jesus Cristo, deixou de buscar o Senhor, eu quero dizer que Deus está te dando a oportunidade de você voltar ao primeiro amor, de você voltar ao caminho e edificar a sua casa na rocha, porque as chuvas, os rios e os ventos representam as perseguições, representa a violência, representa a crise, representa as heresias, as perseguições, né? As pestes, as dores da cruz, os levantes de Satanás. Mas eu quero dizer, meu querido, que ele fala aqui, né, que no verso 25 ele vai dizer o seguinte: e caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Eu quero dizer que uma rocha, uma casa edificada sobre a rocha, que é Jesus, ela não cai. Os pais da igreja frequentemente faziam referência ao fato de que essa rocha é Jesus e que a igreja ela está fundamentada nessa rocha angular.
fazendo-se cumprir aquilo que Jesus Cristo disse, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas essa verdade ela também tem uma aplicação individual para as nossas vidas, para o fato de que aquele que crê no seu coração que Jesus Cristo veio a esse mundo e confessa com os seus lábios, eles têm o seu nome escrito no livro da vida, e embora seja mandado embora a economia esteja ruindo, a esposa o abandone, né? Você, quem sabe, esteja passando por lutas e adversidades, a pessoa esteja passando por tudo isso, isso não a abala, isso não a leva a uma depressão, isso não a leva a achar que ela chegou no final da vida. E nós podemos ver, meus queridos, que da mesma forma que aquilo que é bom vem e passa, a crise, ela também passa. Nós vivemos tempos de crise, tempos de bonança. Eclesiastes 3, verso 1 vai nos dizer que há tempo para todas as coisas. E da mesma forma eu quero dizer que enquanto houver céu e terra, nós viveremos por estações, nós viveremos por fases. E eu quero dizer, não tome decisões permanentes em crises que são apenas temporárias. Quantas pessoas tomam decisões permanentes em situações que são temporárias? Né? A crise no casamento ela é temporária. Uma pessoa muitas vezes ela toma uma decisão permanente de se matar porque ela não entendeu que a crise e a adversidade a qual ela está passando é temporária. E ela toma uma decisão permanente de tirar a sua vida para um problema que é transitório e que vai passar. Eu quero dizer, meu querido, para você que está me ouvindo, quem sabe esteja em casa passando necessidades, preocupado com amanhã, eu quero dizer que é o tempo de você se converter, retornar, reforçar a sua aliança com o Senhor e não tomar decisões permanentes em crises que são passageiras, porque a crise, com certeza, ela traz temor, ela traz frustração, ela traz falta de perspectiva, desesperança, preocupação com o futuro, mas ela também traz criatividade, ela traz unidade. Pessoas que muitas vezes passam por crises juntos, no momento de adversidade elas tendem a se unir, a se tornar solidárias, como nós temos visto as empresas, a sociedade e até mesmo muitos políticos se tornando unidos num só propósito de vencer essa doença. Eu quero dizer que crise é um momento em que Deus quer trazer novas coisas, que Deus quer trazer criatividade, que Deus quer mostrar um novo caminho. E diante disso, eu quero dizer, não fique parado, né? Trabalhe, porque é no momento de crise que grandes empresas surgem, é no momento de crise em que nós vemos novos horizontes, que nós aprendemos novas coisas. E eu quero deixar essa palavra aqui para você, para dizer o seguinte: fundamente a sua casa não naquilo que é imediato, mas num plano de longo prazo. Fundamente a sua casa em Jesus Cristo, em coisas que têm fundamento, não em coisas vãs e que não têm fundamento. Nós podemos ver que aqueles que alicerçavam a sua vida em coisas que não tinham fundamentos eram os cães, os porcos, os fariseus, os falsos discípulos, né? E Jesus ele nos chama a pensar numa perspectiva eterna, porque tudo que você tem, tudo que nós temos, uma hora vem, outra hora vai, mas aquele que confia sua vida a Jesus Cristo, ele tem fundamento eterno, ele vive eternamente, porque tanto o prudente quanto o imprudente, eles passam pelas mesmas lutas, as mesmas crises, mas com um resultado diferente. Eu quero dizer, meu querido, conforme eu falei aqui no início, não seja como um cavalo bravo, né, que dá coice, porque eu vou te falar, Jesus vai botar uma rede em você, e enquanto você não estiver aprovado conforme Deus quer que você esteja, Ele vai te levar para o fogo. Ele muitas vezes vai te permitir que você passe por adversidade, para que você esteja conforme e conformado à vontade do Senhor. E daí eu quero te perguntar, até quando você quer passar por essa luta? Até quando você quer enfrentar essas adversidades?
Eu quero te falar que quando você for aprovado, você passa para o próximo degrau. Quando você for aprovado, Deus vai te colocar num patamar diferente. Mas enquanto você guardar mágoa no seu coração, o seu coração estiver nas coisas deste mundo, meu querido, a sua casa, infelizmente, vai estar fundamentada na areia. A areia não é alicerce. Quando vem as chuvas, vem os ventos, vem as adversidades, aquela casa cai. E eu termino dizendo que Deus muitas vezes nos permite passar por lutas e adversidades, enfrentar o coronavírus, né, o desemprego, os problemas, nos permite entrar em crise para ver o que está dentro do nosso coração, porque as pessoas, via de regra, elas vestem uma capa para serem aceitas socialmente. Mas é na crise e na adversidade que nós verdadeiramente conhecemos uma pessoa. É na crise e na adversidade que verdadeiramente Deus sabe se no nosso coração tem adoração ou murmuração. Eu quero te perguntar, o que está dentro do seu coração? Murmuração? Reclamação? Está achando que Deus te abandonou? Eu quero te falar, meu querido, Deus não te abandonou. Ele está querendo abrir os seus olhos para novas oportunidades. Confie no Senhor. Edifique a sua casa na rocha. Se você estava afastado, busque a presença do Senhor. Você que está em casa, reúna a sua família, busque a presença do Senhor. E com certeza a sua vida será diferente. Você vai sair da depressão, você não vai mais querer se matar, porque você vai estar alicerçado na rocha. Eu quero deixar essa palavra aqui, sou o pastor Carlos, do Ministério Fides. E se você tem alguma sugestão de palavra, alguma dúvida em algum texto, deixe a sua sugestão aqui embaixo no vídeo e nós, na medida do possível, faremos todo o esforço para estarmos explanando, trazendo a explicação sobre esse texto. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Fica na paz.